Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro ProtivityCast, o nosso podcast da Protivity, onde a gente busca trazer aqui pessoas com um nome sensacional na área de gestão de riscos, compliance, cibersegurança, privacidade e auditoria. A ideia aqui é ser um bate-papo digital para vocês conseguirem aterrissar alguns conceitos de gestão de riscos, principalmente trazendo pessoas aqui de renome no mercado. E a gente vai começar essa série de episódios aqui com conceitos de cibersegurança, tá? E nesse primeiro episódio a gente vai trazer um conceito bastante interessante que é de gestão relacionado à gestão de phishing, tá? E para começar esse podcast eu queria fazer uma provocação / reflexão com vocês, né? Pensando no conceito de cibersegurança, imagina que você tem a sua empresa com vários sistemas de segurança, proteções físicas, porque você tem uma preocupação ali que eventualmente alguém consiga entrar, furtar, roubar alguma coisa dentro dessa organização, né? Só que ao mesmo tempo você tem todos os colaboradores com os seus respectivos crachás que dão acesso à entrada, ao controle de acesso, e essas pessoas saem para almoçar ou chegam nas suas casas e deixam o crachá em qualquer lugar. Pronto. Você tem todos os equipamentos de segurança e, de repente, a sua empresa está altamente vulnerável para que alguém consiga entrar simplesmente com um crachá. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, só que voltado para o acesso digital, que é o phishing, tentativas de cybercriminosos de entrarem dentro das organizações mandando um e-mail malicioso e fazendo com que as pessoas cliquem e deem seus crachás para que elas consigam acessar todas as bases de dados das organizações. E a gente está aqui hoje com o Matheus. O Matheus, ele é o diretor de cibersegurança e resiliência da Protivity. Está com a gente aqui há mais de 7 anos, né, Matheus? E o Tom, que é o americano mais brasileiro que a gente conhece. Ele é diretor comercial da NubiFor. A NubiFor é uma empresa que basicamente utiliza soluções anti-phishing, principalmente para proteger o ambiente das organizações, e a gente trouxe ele como um especialista para conversar sobre esse tema tão importante para as organizações. E baseado nessa provocação / reflexão que eu fiz, eu queria começar, Tom, para você me trazer aí esse entendimento sobre as pessoas como uma barreira de segurança na cibersegurança, né? Porque a gente fala muito de equipamentos, sistemas, aplicativos, aplicações para cibersegurança, mas no final das contas a gente tem o fator humano como um responsável ali por abrir as portas, né? Me fala um pouquinho sobre isso, Tom. Bom, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Obviamente, eu sou americano, mas com coração brasileiro, não? Eu morei aqui em São Paulo já há 6 anos e eu tenho um pouco de sotaque, mas diz que meu sotaque tem um charme. Então, vamos lá. Realmente, quando nós enfrentamos e falamos com clientes, a primeira coisa que perguntamos é que tipo de segurança você tem hoje, proteções que vocês têm hoje. E normalmente a lista inclui, eu tenho proteção para endpoint, eu tenho proteção para email gateway, eu tenho proteção para cloud, web security. Mas aí falamos, o fator humano, esse firewall humano, que, como nós falamos aqui da NubiFor. E eles falam, realmente não temos muita... estamos recém pensando nisso. E o que é interessante, até saiu uma pesquisa por parte da Verizon, é uma empresa bem famosa nos Estados Unidos. Sim. E eles falaram que 74% dos ataques de phishing são através do fator humano. Só que as empresas, hoje em dia, estão fazendo um investimento menos de 3%
em esse fator humano, ou seja, fazendo programas de conscientização. Então, realmente... Ou seja, o que você está falando é que 3/4, 74% dos ataques às organizações acontecem por phishing. Por fator humano, exatamente. Fator humano sendo vulnerável ali a um ataque de phishing, e só 3% do valor está sendo investido em proteger esse fator humano. Exatamente. E os dados vêm dessa empresa, essa pesquisa que foi feita por Verizon. Legal. Então, realmente mostra que é um desbalance, não? Entre Sim. realmente esse investimento e realmente a forma de ataques que existe hoje em dia. Legal. E o que a gente vê, né, Tom, é que os ataques eles são muito ao contrário do que a gente vê recorrentemente, nós, seres humanos normais, aqui como pessoas físicas, a gente sempre está se deparando com os ataques de phishing no nosso dia a dia, né? Seja um e-mail de um banco, seja um e-mail de um varejista, etc e tal, e eventualmente algum desses a gente cai, né? Minha mãe, às vezes, direto me manda um WhatsApp e fala: Rodrigo, o que é isso aqui? Eu devo clicar, não devo clicar, etc e tal. Só que quando a gente fala de phishing nas empresas, é muito mais direcionado, né, Tom? E aí tem uma questão da engenharia social coletando os dados da empresa para fazer um phishing muito bem direcionado, né? Fala como spear phishing, é uma phishing bem direcionado, não? Tem phishing como massivo, que obviamente intenta, o alvo seria muito funcionários, mas no caso de spear phishing é uma coisa bem direcionada. O spear phishing é um ferramenta, vamos falar, um motivo e um jeito que está utilizando os mal atores, bad actors, como falamos em inglês, e são tem muito sucesso fazendo spear phishing hoje em dia. Por os motivos que você falou mesmo, realmente está investigando, está tirando os credenciais da pessoa e, obviamente, pegando essa pessoa, não? Então, bem direcionado, especialmente nas áreas de recursos humanos, finanças, áreas que têm mais acesso a informações mais confidenciais, não? Ou informação mais que deve ser protegido mesmo. Legal, muito bom. E, Matheus, quando a gente fala de phishing, né, o Tom trouxe um número super interessante, quer dizer, 74% dos ataques às organizações, muitas vezes, quer dizer, são relacionados a phishing, né? Isso. Você lida muito com alguns projetos de emergência, eventualmente para uma recuperação, para uma resiliência ali da organização quando ela sofreu um ataque, né? Como que você vê nesse cenário? Você já viu casos, efetivamente, de funcionários terem clicado sem querer num phishing e corrompido dados das organizações a ponto de trazer um problema grave aí e que a gente precisou ser acionado para resolver esse problema? Sim, Rodrigo. A gente faz muitas investigações, né, contenção e resposta a incidentes de segurança, e a maioria absoluta dos casos teve origem com o fator humano, ou seja, eu lembro de um caso bem emblemático de um dos clientes que ela disse que lembra a pessoa que teve o e-mail invadido. A gente conseguiu, né, provar numa investigação que a conta dela da Microsoft tinha sido invadida, e ela se lembrava de ter visto um e-mail para trocar a senha da Microsoft, né? E aí nas investigações nós encontramos um site da Austrália.com.au/Office Live. Ou seja, comprovou a tese de que ela realmente viu um e-mail solicitando, como se fosse da TI da empresa, pedindo para trocar a senha, e aí ela digitou a senha atual e o atacante pegou e invadiu os e-mails dela. E aí, a partir daí, o atacante faz, né, tudo que ele gostaria de fraudes e etc. Né? E um ponto importante que corrobora isso daí é que as empresas hoje nos procuram pedindo uma campanha de phishing, uma sessão de treinamento. E eu falo, olha, gente, atualmente não adianta mais fazer uma campanha, um treinamento. A gente precisa pensar em um programa de treinamento, um programa de conscientização.
Porque você faz um phishing agora, eu tenho certeza que alguém vai cair. Eu até brinco com o cliente. Se você tá. Eu falo de graça, não preciso de me contratar um phishing, porque eu sei que alguém vai cair. Isso é óbvio. Né? Se você quer saber se alguém cair, vai. Te falo de graça. Agora, a questão é o que você faz com essas pessoas que caem no phishing? E aí entra a parte de conscientização. E ela tem que ser contínua. Né? Exato. E acho que um ponto que você falou dessa continuidade é porque tem alguns fatores. Vamos lá. Turnover das organizações. As pessoas saem e entram. Existe uma questão também de você faz uma vez, aquele conhecimento ele se decai ao longo do tempo, a pessoa esquece. Né? E eventualmente você fazendo um programa de anti-phishing, você sempre mantém aquelas informações ativas e principalmente o awareness das pessoas. Né? Agora a gente está falando muito aqui do phishing, a gente fala do fator humano, mas pragmaticamente, né? Como que a gente evita o phishing nas organizações? Você me deu uma dica aqui, treinamento e capacitação. Porque no final das contas a gente está colocando o fator humano como uma pessoa ali que de fato clica num phishing, né? Muitas pessoas falam que eventualmente, olha, eu tenho algumas soluções que filtram, né? Faz um spam, filtro de phishing, mas alguma coisa passa. Né? E aí, me fala um pouco mais, Matheus, o que você vê de efetivo no mercado para justamente as empresas se protegerem contra phishing? Como todo incidente, né? O que eu sempre falo, um avião não cai por um motivo só. Né? Então, um ataque que originou do phishing, né, de uma engenharia social, tem vários motivos para a gente conseguir bloquear. Então, por exemplo, é um conjunto. Ferramentas, porque realmente elas filtram muito bem, né? Já tiram aquela maior parte, né, dos e-mails indesejados. Né? Porém, como o Tom comentou, tem o spear phishing. Porque, por exemplo, se a ferramenta bloqueia mais de 1.000 e-mails iguais, quando ele manda para o Rodrigo somente porque ele é o executivo, invariavelmente ele vai passar. Né? E aí entra a camada de treinamento. E qual que é a importância do treinamento? Não é repetir 12 meses, fazer 12 vezes o mesmo treinamento. Não, você mostrar os tipos que acontecem. Então, o primeiro mês a gente faz um e-mail muito simples, com erros de português. Mas alguém vai cair? Vai. E é essa pessoa, esse colaborador que mais precisa de conscientização. E aí depois você vai aumentando a barra, mudando os temas. Um mês você vai fazer de troca de credenciais da Microsoft. Vamos ver quem cai nessa história. O outro mês é o iPhone R$100. Entendeu? Ninguém resiste a uma promoção, né? É phishing, mas vai que é verdade, né? Sim. Então a pessoa vai lá e clica. Né? Então vai mudando. Ou usando e-mails, temas recorrentes, PLR. Também é quase que irresistível para o colaborador clicar no e-mail que atualize a tua senha para não perder a PLR. Opa, vamos embora, né? Legal. Quer dizer, o que você está falando, então, é que as campanhas, para você conseguir reduzir o impacto ou o risco até de você ter alguém sofrendo, aceitando um ataque de phishing, é você fazer campanhas recorrentes e, eventualmente, começando essa campanha com um phishing aberto, geral, temas genéricos, para você filtrar ali os piores, né? Aquele cara que cai facilmente. Mas aí o Tom falou do tema... Qual que é o nome? Spear phishing. Spear phishing. E aí, mas você vai ter que ir aprofundando aquilo, porque eventualmente tem pessoas dentro da organização que vale a pena o tempo gasto do cybercriminoso em fazer uma engenharia social para coletar dados específicos dele para eventualmente fazer um phishing direcionado. E aí, eventualmente, o que o Matheus falou, né, de falar o seguinte, poxa, os sistemas anti-phishing, eles bloqueiam aqueles 1.000 e-mails, mas eventualmente o e-mail direcionado para o cara de contas a pagar do financeiro, né, que clicando ali ele dá acesso eventualmente a esse processo, já é diferente, né, Tom? Eu diria, eu concordo com o Matheus que ele falou sobre conscientização, phishing e tudo, mas eu colocaria até além disso, não? Acho que além disso, as empresas têm que pensar em como precisa mudar a cultura mesmo.
E essa mudança de cultura realmente tem que ser uma coisa que é de top-down. Ou seja, do presidente até o funcionário da fábrica. Porque se você não tem esse suporte, esse, vamos falar, compromisso através de todos os funcionários, nunca vai mudar essa cultura, não? Então, por exemplo, para fazer conscientização ou phishing, realmente precisa um compromisso por todos na organização que vão fazer isso. Depois desse compromisso, realmente é uma comunicação para todos, porque estamos fazendo isso. E depois tem que ter coisas, como o Matheus falou mesmo, que são criativas, que realmente engancha a pessoa, não? Há muitas pessoas que, obviamente, treinamento, desculpa a palavra, que saco, não? Que tem que fazer treinamento de novo, não acredito, não? Mas tem que ter coisas que engancham, não? Que realmente entrega essa mensagem, mas ao mesmo tempo engancha isso. Ao final da conta, realmente, hoje em dia, esse fator humano é bem interessante, porque mandar um phishing, um e-mail, hoje em dia, precisa que a pessoa tome ação. Que eles abrem um link, ou clicam no link, ou abrem o anexo para realmente criar que o mau ator é sucedido, não? Que tem sucesso, não? Mas por que a pessoa faz isso? Por que eles clicam o link ou abrem o anexo? Normalmente, você pensa no dia a dia, não? Está correndo, corre, assim, muitas coisas, e está distraído mesmo, não? Okay? Sim. Então, realmente, essa cultura, mudança da cultura, para que realmente entenda quando, como temos uma frase dentro do Know Before, think before you click, não? Realmente pensa antes que você clica aí. Toma esses 2 segundos, 3 segundos para realmente revisar. Essa realmente é a cultura que tem que mudar mesmo. Legal. E nesse ponto que o Tom comentou da mudança, esse change management cultural, né, que precisa ter essa mentalidade, a gente fez recentemente no time da Protiviti, do time financeiro, um treinamento. E a gente falou assim, olha, vocês precisam ser os paranoicos do e-mail, né? Até porque senão você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Você vai passar o dia inteiro olhando se o assunto está certo, se o from, né? Se o remetente está certo. Não é isso. O seu dia a dia, enquanto os e-mails estão chegando e estão de acordo com o padrão esperado, continua seu trabalho, não precisa parar. Agora, tem alguns triggers, alguns gatilhos. Opa, pediram para mudar o pagamento para outra conta corrente. Opa, por quê? Né? Então, assim, a gente tem que treinar o pessoal até alguns triggers, né? Esses gatilhos. Qual que é aquele momento que a gente tem que parar para ver se realmente tem veracidade, se é um phishing, se é uma engenharia social, né? Hoje a gente recebe ligações nos nossos celulares de uma central digital como se fosse do banco digital. É um golpe que está acontecendo muito forte aqui no Brasil atualmente, né? Se você está distraído, puxa, não, eu preciso de aprovar essa compra, não, eu não fiz a compra, não, já era, você vai cair na lábia do atacante. Sim. Então, nesses momentos, por que o banco ligou? Então, é aquele gatilho que você tem que parar, opa, respira. Até eu falei isso pro pessoal do financeiro. Para, respira, vai tomar um café, volta e olha o e-mail de novo. Veja com calma, porque aí esse comportamento vai fazer com que a gente diminua aí muito, ou até zere, né, os incidentes por causa de engenharia social. Agora, a gente está entrando num momento da nossa existência que é bastante preocupante, que é o advento da inteligência artificial com uma melhoria robusta e exponencial a cada dia, né? Esses tempos atrás eu estava brincando lá criando um avatar meu no HeyGen, que é um aplicativo ali de inteligência artificial, e é impressionante o nível de realismo. Eu coloquei ali eu falando algumas línguas, né? E depois eu postei isso numa rede social, os meus amigos acreditaram. Me conhecendo, acreditaram que eu falava chinês, árabe, porque a inteligência artificial estava praticamente perfeita ali dentro desse contexto. E aí a gente viu, acho que há cerca de um mês atrás, um evento onde uma empresa de Hong Kong, né, teve um cybercriminoso que colocou uma inteligência artificial
num conference call e ele conseguiu convencer, se eu não me engano, o CFO, um diretor executivo, para fazer a transferência de centenas de milhares ou até milhões, 25 milhões de dólares, né, para conta do cybercriminoso. Quer dizer, o phishing não é mais agora só questão do e-mail, né, Tom? A gente está entrando num cenário que a gente não pode confiar mais no óbvio, né? Não, esse é um exemplo de deepfake, não? Que realmente roubaram os credenciais e até imitaram as pessoas, não? Eu acho que foi uma chamada de Zoom, não? Ele entrou e viu... Então, realmente é parte de, vamos falar, carteira de engenheiro social, não? Que você tem esse... Agora, nova ferramenta. E concordo com você, o Gen AI, ou inteligência artificial, realmente é uma coisa preocupante. Aliás, dentro da nossa empresa, estamos olhando como vamos até ajustar. Eu acho que muitas empresas hoje em dia estão vendo isso. Eu estive em uma conferência agora com muitos CIOs, CISOs do Brasil, e esse foi um tema, vamos falar, um dos mais populares, não? Como vamos ajustar para isso? Aliás, Matheus e eu estivemos em um evento o mês passado, onde tinha um hacker que falou sobre inteligência artificial e até colocou um exemplo de criar um template de phishing utilizando inteligência artificial. Nesse caso, eles fez um exemplo de foi um banco, não? Banco da Islândia. Islândia, que há 314 mil pessoas que falam islandês, não? E ela falou, eu criei isso utilizando inteligência artificial. Uma inteligência generativa, um Gemini da vida, um GPT. Mandou por um amigo ela, que é o setor bancário aí da islandês, ou Islândia, e ele falou, nossa, que é isso? Ela falou, eu criei. Ela falou, mas eu não sabia que você fala islandês. E realmente foi uma coisa de aparência bem assim, direcionado para a pessoa, solicitando um pagamento. Foi um spear phishing, mas já com diferente vector de ataque, utilizando e fortalecido por a inteligência artificial. Então, é uma coisa que é, como dizer, top of mind, não? Que é realmente no primeiro momento de muitas empresas hoje em dia, de como combater, defender, obviamente, contra esse tipo de esse tipo de tecnologia agora, não? Legal. E aí, pegando esse gancho do evento que nós estivemos no início do mês lá da KnowBe4, teve outra palestrante que também utilizou, ou seja, ela conversava com você, por exemplo, ela pega essa gravação do podcast aqui, com 2 minutos da sua conversa, ela consegue sintetizar a sua voz e utilizava o telefone, ela liga para o Tom, por exemplo, com ela falando, mas sai com a sua voz. E também dá para você expufar, você também pegar o teu número e fazer aparecer o número para ele. Essa parte é mais fácil até, né? Então, ou seja, tá muito complicado o top of mind. Ou seja, a gente está pegando golpes aí que são mais difíceis de controlar. E aí, do ponto de vista do lado de cá, né? Como que a gente controla isso? Bloqueia isso, né? Vai ter outra mudança cultural em cybersecurity, que são o quê? Quais os padrões de autenticação? Que são o quê? Como é que eu garanto que você é você? Tá. Né? Nesse caso da transferência de 25 milhões. Vai ter que ser criado um novo protocolo, que é o quê? Liga pro cara. Tudo bem que você acabou de vê-lo, mas transações acima de X milhões, vamos ter que ter um segundo fator de autenticação, terceiro ou quarto, que é para garantir que é verdade. Então, a autenticação vai ter que mudar. Só o ver já não vai ser mais essa autenticação, exceto pessoalmente, né? A autenticação de ver não vai ser mais suficiente em curto espaço de tempo. O que me corrija se eu estiver errado, mas o que eu percebo com essa evolução da inteligência artificial é que a gente está saindo de uma era onde o phishing engana as pessoas se fazendo por empresa, um banco, um varejo, etc e tal, e ele tá evoluindo agora enganando como se fosse uma pessoa, não mais a empresa. Ele tá se fazendo pela pessoa especificamente, né? E aí, um ponto que vocês colocaram, e a gente volta nesse assunto da engenharia social, é que nesse caso de Hong Kong, onde foi roubado lá 25 milhões de dólares, quer dizer, até se chegar naquele momento de uma conferência via Zoom,
onde a inteligência artificial se fez passar por um diretor, houve uma engenharia social antes de uma coleta de uma série de informações para que se chegasse naquilo. E aí o Matheus fala muito de que um evento um incidente de cibersegurança é como uma queda de avião. Não existe uma coisa. Quer dizer, não foi a conferência no Zoom. Foi uma série de coisas que aconteceram antes que chegaram e encadearam, né? E aí, Tom, você falou um pouco dessa engenharia social. A gente acha que a engenharia social é uma questão muito complexa, de detetive, etc e tal, mas ela é muito mais simples, né? As pessoas elas conseguem pegar informações suas na rede social no dia a dia, né? Se você pensa bem, realmente, onde vem essa informação, não? E eu acho que até uma coisa que, quando eu estava falando com esses CISOs essa semana passada, uma das perguntas que eles falam, mas como consegue essa informação? Muito disso é através de páginas sociais, mídia social. Hoje em dia, a mídia social é uma ferramenta bem poderosa, não? Pensa bem, pessoas que utilizam TikTok agora para acessar o jornal, não? Sim. O que entra no Facebook. Então, nesse caso, realmente foi informações através de LinkedIn, não? Então, você entra no LinkedIn, você pega informações do seu chefe, de outras pessoas que, obviamente, são do grupo executivo, e tem as fotos da pessoa, histórico da pessoa, e você vai colecionando essa informação. Realmente nasce aí com esse tipo de informações e aí criando realmente esse perfil, o que se chama deepfakes, não? Que pode utilizar. Então, foi parte desse processo. E, obviamente, o que mais chocante é estamos na entrada, não? Obviamente, aqui em frente vai melhorar essa tecnologia e responder, sabe, o que o Matheus falou, realmente vamos ter que ver como podemos defender autenticação ou outras coisas que realmente pode ser utilizado nesse caso. Legal. E me veio um pouco da história do assalto ao Banco Central. Não sei se você conhece, Tom, mas teve um assalto há um bom tempo atrás aqui no Brasil, onde uma equipe de criminosos, eles cavaram um túnel gigante até o cofre do Banco Central, se eu não me engano... Fortaleza, acho né? que Fortaleza. E que tinha um dinheiro absurdo lá, acho que eram notas antigas, eles guardavam lá aquelas notas. Qual que era a vantagem? As notas não eram seriadas, então quando ele conseguisse acesso àquele dinheiro, aquilo lá não podia ser rastreado, né? O que eles fizeram? Eles alugaram uma casa, cavaram um túnel gigante. Por que eu estou contando essa história? Porque eventualmente a engenharia social para fazer o phishing para um executivo, por exemplo, dessa empresa de Hong Kong, às vezes o cara está trabalhando ali 2, 3, 4 meses coletando os dados dele para conseguir fazer um ataque phishing certeiro e diretivo, né? Que a gente acha que o ataque de phishing é isso aqui, eu mando para todo mundo, se colar, colou, mas não, né? Quer dizer, a gente às vezes tem pessoas que têm alçadas de aprovação e autonomia dentro da organização que vale a pena pro cybercriminoso de fato conseguir acessá-lo com muita engenharia social, né? Certo. Não, e voltando como é que você pode evitar isso? Quais seriam os métodos? Realmente volta para criar essa cultura, realmente estabelecer um programa de conscientização onde tem consistência nessa conscientização. Ou seja, não é uma coisa que, vou treinar uma vez cada 6 meses, uma vez cada 3 meses, que nossa recomendação é o treinamento tem que ser 10 a 15 minutos por mês, que você está treinando, e as simulações de phishing também que você está fazendo, realmente para fortalecer. Realmente é como ir à academia, não? Está fazendo regime de músculos que você não fez. É disciplina, né? É disciplina. Você tem que fazer essa disciplina, mas tem que ser a todos os níveis da organização, não? Que você está fazendo isso. Legal. E, pessoal, pergunta para os dois aqui. Quais são as perguntas que um executivo de uma organização deve fazer para o seu time de cibersegurança ou de TI para entender se a organização está protegida, se o fator humano da organização está protegida? Quer dizer, muitas pessoas que estão nos assistindo agora aqui são executivos e que estão
se aterrissando aqui num conceito de cibersegurança, que é essa questão de phishing, e às vezes nem sabe se a sua organização está protegida nesse aspecto. Às vezes vai conversar com seu executivo de TI, ou CISO, ou responsável de cibersegurança, e o cara fala, não, eu tenho aqui proteção de endpoints, eu tenho firewall, nos comitês de risco está tudo certo, etc. Tal. Mas quais as perguntas que eles devem fazer para saber se o fator humano está protegido? Eu acho que a primária, quando estamos falando com um cliente prospectivo, a primária seria, você conhece onde está o risco hoje em dia? Eu sei que parece uma pergunta bem fácil, não? E normalmente a resposta é mais ou menos, sim. Aí mudamos para o que você acha que é sua propensão ao phishing? Ou seja, o número, vamos supor que tem 1.000 funcionários. Desses 1.000 funcionários, quanto você acha que pode cair em um phishing? E aí começamos com uma simulação de phishing para esses 1.000 funcionários. O promédio hoje em dia para a propensão de phishing, e temos estatísticas de muitos de nossos clientes, fica no torno de 33%. Que cai num num primeiro phishing, ou seja, que tem propensão ao phishing. Então, isso independente da profundidade do phishing, pode ser um phishing geral, um phishing específico? Normalmente é um phishing geral mesmo. 33%. A primeira vez, 33%. Caramba, 33% cai no primeiro phishing. Então, isso realmente é abre os olhos, não? Como falamos em inglês, um eye-opener, não? Que é realmente para, uau. Terço da sua organização basicamente deixa o crachá em cima da mesa para alguém pegar e entrar. Utilizando esse mesmo exemplo que você abriu. Exatamente. Então, aí a segunda pergunta é, bom, em base disso, não somente qual é meu risco, mas onde fica meu risco? Quais são as partes da organização onde eu acho ou eu tenho mais risco hoje em dia? Então, se é esse departamento de marketing ou esse departamento de finança. Compras, né? Quer dizer, o cara clica no phishing, consegue abrir uma requisição de compras, fazer uma PO. Exatamente. Eu acho que a outra coisa também que normalmente perguntamos é que tipo de acesso a aplicações está utilizando os funcionários dentro da empresa. E uma coisa que vemos é há muitas empresas que não tem controle sobre isso, não? Então, há uma liberação de uso de aplicações que não são aprovadas, e isso, obviamente, impacta. Então, mídia social, por exemplo, há muita mídia social, acesso que utiliza, não? E isso, obviamente, como nós falamos aqui no último parte, não? É umas informações que os maus atores estão solicitando. Então... Legal. Então, um dos pontos que você está falando, eventualmente para eu perguntar para o executivo, é quanto que ele acha que a propensão das pessoas da empresa dele clicarem num phishing. Resposta, 1/3, né? 33%. E outra coisa que é bastante importante é se a empresa tem alguma política de restrição, acesso a mídias sociais. Tem outras coisas, né, Tom? Dropbox, etc e tal, né? Para, de fato, se ela clicar, pelo menos não caia nessas... diminuir a quantidade de cliques, né? Matheus, alguma outra pergunta que você vê? Eu acho interessante o executivo que está assistindo a gente agora pensar que nessa mudança de mindset, os ataques estão migrando, estão mudando, estão aperfeiçoando, ficando mais difíceis. Chegou o momento de juntar a Threat Intel com o programa de conscientização. Mas o que tem a ver Threat Intel? É você chegar para o teu time de TI e falar assim, gente, mapeia tudo que tem disponível, que está publicado nas mídias sociais em relação ao nosso C-Level, nosso board. Explica rapidamente para quem não conhece o que é Threat Intel. Beleza, a gente fala, técnico é esse problema mesmo. É uma ferramenta de inteligência de ameaças, a qual você utiliza para pesquisar exposição pública, e até em Deep Web, Dark Web, por que não, dos dados da companhia. Só que, então, o mindset era os dados da companhia. Agora não, agora a gente tem que abastecer... os dados das pessoas que trabalham. Porque, nesse caso dos 25 milhões, possivelmente, talvez ele não tenha invadido nada. Ele talvez tenha trabalhado somente com dados públicos expostos. Então, e o que são os dados expostos? LinkedIn. Uma empresa hoje, guarda 7 chaves do organograma da empresa.
Legal. Um cara com tempo pega o LinkedIn e monta o organograma, porque tá Sim. tudo público lá. Quem é o CEO, quem que é o CFO, tá fácil, ele monta tudo. Então, ou seja, essa exposição excessiva, é lógico, poxa, o CEO não pode colocar no LinkedIn que ele é o CEO? Pode, não tem problema. Mas existem informações excessivas expostas. E a questão é Gente, o uso que está sendo feito dessa informação, né? O que você fala é que, eventualmente, a pergunta que o executivo deve se fazer é se a gente tem algum programa de inteligência de ameaças Exato. para entender se as informações dos nossos executivos, principalmente, estão sendo divulgadas numa deep web, né? Porque às vezes a gente não, muitas vezes o executivo não sabe disso, mas previamente a um ataque de phishing, previamente, eventualmente a esse phishing específico, na deep web já está sendo negociado, essas informações já estão sendo negociadas e eventualmente quem está executando o phishing comprou essa informação de alguém que fez a engenharia social, né? Então os executivos não sabem da dinâmica do mercado negro que está por trás, né, Tom? Eu vou falar uma coisa que aconteceu no mesmo evento que Matheus e eu estivemos presentes. O palestrante aí, o Rachel Tobin, o nome dela, é bem famoso nos Estados Unidos. Ela apareceu em vários jornais também. Ela fez um hack ao vivo. Falou, gente, esse aqui eu vou fazer um hack de um executivo, não foi nada programado. Tá. Então vou chamar uma pessoa aqui e vou mostrar tão simples como é para eu pegar as informações da pessoa. Então ela chamou um executivo da nossa empresa aí e basicamente falou qual, sabe, o LinkedIn. Ela entrou em alguns sites onde ela podia pegar informações, pegou aí número telefônico dele, o correio eletrônico, certas informações confidenciais, até números telefônicos que ele nem tem mais, que estava disponível. E ela pegou a voz dele também para recriar. Enfim, sabe, dentro de, eu acho que 15, 20 minutos, É menos, ela tinha todas essas informações para criar um hack. E fazer o hack, utilizando já um deepfake ou um personagem ou perfil dessa pessoa. Então, ilustrando, não, realmente o poder dessa informação que está circulando. Não? Realmente o objetivo dela foi volta para suas contas de mídia social, porque tem muita informação histórico. E às vezes é bom fazer uma limpeza. Sim. E eu acho que tem uma outra questão, né, Tom? Eu vi essa reportagem que você mencionou, o Matheus apresentou pra gente, né? Que é bastante interessante. Ela como uma... acho que trouxe, se eu não me engano, um repórter, né? Que estava lá e falou, olha, eu vou pegar... Da CNN, né? Isso. E aí ela pegou uma série de informações dele e rapidamente conseguiu fazer uma persona dele, né? A gente está falando também de inteligência artificial aqui, que se ela conseguir pegar um vídeo de 2 minutos, ela consegue não só reproduzir a voz, mas também a imagem dele, né? E é importante entender que esses cybercriminosos, eles fazem isso no varejo, 1 a 1, mas eles fazem no atacado também, né? Uma vez eles entenderem que isso funciona, existe o cara da engenharia social que ele pega uma batelada de informação ali e sai vendendo para o mercado. Peguei todas as informações, os pontos de informação desse CFO aqui. Pessoal, quem quer comprar aqui por X mil dólares para fazer ali um ataque phishing, alguma coisa, né? O mercado é tão sofisticado quanto isso, né, Matheus? Exatamente, é muito fácil vender. E aí entra de novo, um exemplo que ela fez lá é de ligar em companhia aérea e também impersonando a voz dele, conseguiu fazer a transferência de milhas dele para outra pessoa. Para ela, inclusive, né? Para ela conseguir voar. Então, assim, é muito fácil. E aí entra de novo aquele papo que eu falei sobre mudar a autenticação. Por quê? Ela ligou, mas a voz era masculina. Ok, a pessoa não conhecia a voz dele, mas era a voz masculina. Beleza. O telefone, apareceu o número dele na central de quem atendeu. Então tinha que mudar, porque assim, se você ligar empresas aéreas no Brasil hoje, se eu não me engano, já te atendem com o nome. Por quê? Porque vê seu número de celular que está cadastrado lá. Sim. Então, ou seja, o número de celular hoje já não pode mais ser autenticação, porque eu não consigo mais garantir que você é que está falando naquele número. Então vai ser lá, o aplicativo da companhia vai ter que ter um token
sei lá, olha, por favor, abra o teu aplicativo e me passa o código que está aí. Assim, todo mundo vai ter que se mexer para mudar a autenticação, porque não dá mais para confiar no que você está vendo, ouvindo. E aí você falou num ponto bastante importante da questão da autenticação, né? Quer dizer, você vai ter que provar a todo momento que você é você, né? Porque no momento da deepfake, da inteligência artificial, é muito fácil alguém criar o seu avatar e dizer que é você. Mas em algum momento você vai ter que ter essa autenticação, né? E a gente vê que tem muitos processos de autenticação agora que estão abolindo até a senha, né? Quer dizer, ele já vai direto para um token que é enviado para saber que você é você. Mas no Brasil é um pouco complicado isso, porque o pessoal também está pegando o celular e eventualmente está resetando contas com celular, etc e tal, né? A gente está numa dinâmica bastante complexa. Mas entendendo isso, Matheus, o que você vê aí dessa questão de autenticação para as organizações, melhores práticas de autenticação para as organizações, para que de fato, vamos supor que a pessoa caiu no phishing, eventualmente existe um acesso dado, né? Quais são as melhores práticas do ponto de vista de autenticação que eventualmente as organizações precisam ter para eventualmente bloquear esse phishing nesse processo de autenticação? Ainda funciona o duplo ou múltiplo fator de autenticação, tá? Por exemplo, para acessar o seu e-mail, no nosso caso, por exemplo, do Microsoft, alguém pode até descobrir minha credencial, mas se ele não tem meu celular, meu aparelho, ele não vai ver o token e ele não vai conseguir acessar, porque tem o duplo fator de autenticação. Múltiplos dispositivos. Múltiplos dispositivos também, né? inclusive, pode chegar até esse ponto também. Né? Então, acesso a VPN, que também é um acesso sensível, crítico, né? Também colocar o duplo fator, o múltiplo fator. Então, para acessos remotos ainda está funcionando, mas também eu vejo que isso não vai durar a médio prazo para o pessoal conseguir, porque é o que você falou, roubei o celular dele, então beleza, eu tenho o token dele. Então, mas aí vai ser um ataque de um spare attack, não só phishing, que vai ser muito direcionado. Porque, poxa, eu tô um executivo, então eu vou roubar o celular dele, eu pego a senha para poder... Né, vai ter que ser muito direcionado, não vai ser no varejão. Mas a grande questão é que quando a gente fala que basicamente 33% das pessoas de uma organização sofrem ataque phishing e caem nisso, né? Eventualmente o múltiplo fator de autenticação resolve para 32,9% das pessoas, né? Aquele 0,1 ali, eventualmente é um ataque muito bem direcionado, eventualmente um executivo que o cara já pode pegar o celular dele, alguma coisa, mas resolve para a maioria, né, Matheus? Resolve para a maioria, né? E esse 0,01% que acaba acontecendo, por quê? Nesse caso que eu comentei lá no começo que a colaboradora recebeu um e-mail da Austrália lá para trocar a senha, ela era uma das 3 pessoas de 100 da empresa que não tinha o duplo fator de autenticação. Nossa. Então, assim, então fica difícil. Aí você chega para a TI e pergunta, todo mundo tem duplo fator? Tem. Aí você vai ver, mas por que não conseguiram entrar na conta dela? Ela não tem. Ou seja, também falha da TI. Ou seja, não estou querendo aqui demonizar a TI, mas acontece, falha humana acontece. Então, é o conjunto de ações, né? Tem que ter conscientização, tem que ter a TI periodicamente varrendo para ver se está todo mundo com duplo fator e outras proteções, anti-phishing, bem ajustado. Então, assim, aquele conjunto para evitar que o avião caia. Os atacantes sempre estão em frente. Vamos falar sério. É uma guerra assimétrica, né, Tom? É uma guerra que sempre vai continuar. E até muitos CISOs nesse evento que comentei, até confirmaram isso. Olha, eles estão em frente de nós. Então, realmente, nosso trabalho para definir quais são as medidas que vamos a tomar, mas eu acho que o sumário foi, sempre vamos estar atrás deles, não? Que realmente sempre vai à frente, a tecnologia está mudando, mas realmente quais são as medidas que temos que tomar para reduzir um pouco esse buraco entre eles e nós e para minimizar esse risco, não? E tem um complicador também disso que o Tom falou, que é o seguinte, o orçamento. Nesse evento que você estava, eu tenho certeza que todos os CISOs que estavam lá, você tem dificuldade para conseguir orçamento. O bandido não.
ele invade uma empresa, aplica um ransomware e ganha centenas de milhões de dólares. Então o orçamento não é problema. Ele não precisa de subir lá no morro para pedir para o CEO do morro lá uma grana para fazer um ataque. Ele tem um orçamento quase que infinito. Eu vi um relatório da IBM que saiu, eu acho que semana passada, falou que cada ataque que é bem sucedido vale mais ou menos no promedio de 4,5 milhões de dólares. Ou seja, cada ataque sucedido, bem sucedido, tem um valor entre 4 e 5 milhões de dólares no promédio. Quantos CISOs tem 4,5 milhões de dólares de orçamento? Bom, pessoal, vocês trouxeram algumas coisas aqui impactantes, né? Primeiro, 75% dos ataques, 3/4 dos ataques de cybercrimes nas organizações ocorrem por phishing. 33%, 1/3 das pessoas recebem um ataque phishing, caem nesse ataque, né? E para o cybercriminoso é muito vantajoso, porque cada ataque rende em média 4 milhões de dólares. Por aí, né? Exatamente. Orçamento para eles, ali é um retorno imediato, lembrem-se disso. O cybercriminoso ele ganha dinheiro com retorno imediato. No caso de proteção ao cybercrime, você está se contendo de uma destruição de valor, né? Então, acho que esse é o ponto, né? Reflexões feitas, discussões aqui 1000. Agradeço muito, Tom, a sua participação, o seu tempo, a sua disponibilidade. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado aí pela sua participação, pela disponibilidade. Foi aqui uma discussão riquíssima sobre anti-phishing. Espero que vocês tenham gostado. Assistam a este e aos nossos outros podcasts, o podcast ProtivityCast, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.